Então, boa noite a todos. Hoje, dia 19 de agosto aí de 2020, nós vamos dar sequência na nossa aula sobre natação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre objetivos, clientes, metodologias. Tá certo? A metodologia a gente vai usar de um modo geral aí e depois a gente vai para a prática. Pessoal, deixa eu só, gostaria só de ou aí pelo chat ou pelo microfone aberto, tranquilo. Se a gente voltar, daqui tem alguém que não volte, não está confiante de voltar, só para eu entender. E é de boa, a gente vai transmitir ao vivo, não tem problema nenhum. Isso, Isa. Será prática. Nós vamos voltar para a prática. Pode abrir, pessoal. Abre o microfone. Acho que fica mais fácil a gente ter o diálogo. Professor, mas vai voltar quando? Já sabe? Então, Isa, provavelmente nós iremos para setembro aí. Eu tenho mais umas. A gente vai conversar hoje. A gente tem aula de hoje, mas provavelmente umas 2 aulas teóricas. Aí a gente ia para a prática. Entendi. Não, Guilherme, vai ter todo o padrão que nós teremos que voltar, né? Não é voltar normal igual estávamos antes da pandemia, ok? Ter todo o protocolo. E o restante, pessoal, que não se manifestou? Eu por mim tudo bem. Tranquilão. Boa noite, Dudu, eu volto, Edson, volto. Se eu conseguir o transporte, eu volto também, professor. Ô, Caio, você é da onde? Daqui de Aguaí. De Aguaí, entendi. Levi é da onde, Levi? Casa Branca. Legal, pessoal. Hoje eu tive uma conversa com o Chico. Ontem eu mandei o protocolo que a gente tem aqui da academia de natação, tudo mais. Eles tiveram uma reunião e a gente está com chance aí de voltar em setembro aí com as aulas práticas. Mas isso fica tranquilo. Acho que eu vi aqui que o Vinícius já se posicionou que esse ano ele não volta, né? Fica tranquilo que nós vamos estar fazendo ao vivo, né? Vai tá gravando lá e mostrando, passando igual nós estamos fazendo agora. O motorista não volta se não tiver pelo menos 10 pessoas. Entendi, Levi. Não, bacana, turma. A gente vai se falando aí durante os nossos encontros aí. A gente tem mais esses 2 encontros e a gente vai conversando. Pessoal, se sexta, né? Se até sexta não mudar nada, então continuarmos na amarela, tudo que a gente irá voltar, eu só ia pedir para quem não tem, né? E for voltar, providenciar a roupa, né? Então a sunga, a touca, tá certo? Acho que o Kaká já colocou até à disposição, que ele tem algumas toucas que ele pode emprestar. Não foi isso, Kaká? Isso, eu tenho bastante touca aqui. Eu devo ter umas 20. Acho que dá para todo mundo até. Então, de repente, quem não tiver, já depois entra em contato aí com o Kaká. Precisa, Felipe? Não falou que não consegue entrar na aula hoje porque está voltando de São Paulo. Ok, Nicolas, obrigado. Sunga, pessoal, bermuda não, a não ser que seja bermuda própria aí da natação aí que o pessoal usa, tá?
O Kaique, o que você precisa? Que eu repita o quê? Abra o microfone, pessoal, fica mais rápido, fica mais dinâmico. Fica à vontade. Ô, professor, repete pra Oi. mim, você travou aqui, a hora que for falar, só sei que foi esse negócio de toque e sunga, mas o que seria? A gente vai ter aula na piscina semana que vem? Como que é? Então, Kaique, nós estamos voltando, tá? Provavelmente em setembro agora. Não sei se será na primeira ou segunda semana de setembro. Ok? Então, assim, quem está apto aí, quem irá voltar, que não são todos, quem não tiver confiante ainda, né? Não tem problema nenhum, pode ficar em casa sem erro. Mas quem for voltar, já ir providenciando aí para não deixar de última hora, entendeu? Foi isso que eu disse. Tá joia. Beleza, valeu. Ó, pessoal, não se acanham, abra o microfone, pode falar. Porque às vezes eu não. É que agora eu tô com o chat aberto aqui, mas às vezes eu tô dando a aula, eu não vejo vocês pelo chat, entendeu? Então, abra o microfone e fica à vontade. Tá bom? Bom, não, vou começar a dar aula depois. Não saiam, pessoal, que depois a gente vai falar sobre o trabalho que nós vamos ter aí, tá bom? Então vocês ficam até, eu vou fazer isso no fim, que a gente já viu uma parte aí da aula, vai ficar mais claro para vocês. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá compartilhado, pessoal? Dá um ok aí para mim. Assim, Legal. Bom, então na aula anterior, nós falamos um pouco da história aí, né, da natação, os tipos de provas que nós temos, ok? Hoje nós vamos entrar então em objetivos da natação. Pessoal, antes de tudo, né, a gente entender como dar aula de natação, nós precisamos atender dois pontos. Primeiro, quais são os objetivos que a natação tem? E segundo, quem são nossos clientes? Esses dois pontos, eles são importantes para nós entendermos, né, o que o nosso aluno está buscando, quem é o nosso aluno, o que o nosso aluno está buscando, para aí sim a gente começar a planejar a nossa aula, tá certo? Então nós temos 4 objetivos dentro da natação. O primeiro, recreativo, né? Então, quando a gente pensa no objetivo recreativo, é aquela criança que vai por lazer. Então, eu vou, professor, por lazer mesmo, quero vir brincar da água, eu tenho prazer em brincar, a fazer atividades aí recreativas dentro da piscina, e eu não tenho interesse de, por exemplo, ir para uma competição. Isso não me interessa, eu não gosto de competição. Eu gosto de natação por lazer. É legal porque lá no fim da aula, professor, a gente brinca, a gente joga vôlei adaptado, a gente faz gincana. Então, isso que é o gostoso. Esse que é o objetivo meu da natação. Certo? Então, esse é o primeiro objetivo. Eu já sei que o meu aluno, que ele vem como recreativo, ele quer brincar na água, ele quer brincar no meio líquido. Tá? Pessoal, como eu estou compartilhado com vocês aqui agora, então quem tiver dúvida,
por favor, abre o microfone e me faça a pergunta, porque eu não estou no chat, ok? E me parem a hora que vocês acharem pertinente, independente qual for a pergunta de vocês. Certo? Então, esse é o primeiro objetivo. Ele é recreativo. Então, a natação voltada lá para o lazer, né? Ambientação ao meio líquido. Segundo, utilitário. Utilitário é aquela pessoa, já um adolescente, o adulto, que ele gosta de ir nadar. Aquilo me faz bem, é útil para mim. Tá? Ele é útil em termos do que? Olha, me faz bem na hora do meu almoço eu ir nadar, eu volto para trabalhar outra pessoa. Ele é útil porque, de repente, eu tenho asma, bronquite. A natação, ela tem, então quando ele pensa ela tem uma utilidade para a pessoa. O porquê que você está fazendo aquilo ali. Olha, não, eu preciso, professor, fazer uma atividade física. E eu gosto de nadar, por isso que eu procurei a natação. Ponto. Esse pode ser um objetivo. Tá? Ele não está almejando no utilitário uma competição, nada. Ele está indo para nadar, para fazer bem a saúde dele. Então, esse é o objetivo utilitário que nós temos dentro da natação. É o famoso, pessoal, utilitário, até em clubes principalmente, é o nadador de final de semana. O objetivo dele é praticar uma atividade física. Então ele vai lá no sabadão cedo, leva o seu equipamento, seu material, cai na água e faz os seus 1000 metros lá, tranquilo, de boa, vai pro bar e toma uma cerveja no sabadão. É o objetivo dele perante a natação. Tá? O terceiro, terapêutico. Ou seja, se você tem alguma patologia, alguma doença, dependendo da doença, ela vai entrar no utilitário, então é útil, ou no terapêutico. Por exemplo, quando a gente pensa em uma pessoa que está entrando em depressão, tá? Ordens médicas vai mandar você fazer uma atividade, de repente, que tem um âmbito social. E aí, o que ele gosta? De nadar. Então, ele vai fazer natação. É terapia para ele. Né? Tanto a natação quanto a hidroginástica. Nós tivemos trocando ideia com outro professor, até do Rio de Janeiro, aí, sobre hidro. A gente estava falando, né, das senhoras, para a gente trocar figurinha aí, receita de bolo e tudo mais, dentro da aula de hidro. Aquilo para elas pode ser uma terapia, né? Algo que de repente elas ficam sozinhas em casa, os filhos trabalham, os netos não vão na casa dela por questão de aula e tudo mais. Ou seja, a natação é um convívio ali para ela, perante a gente pensar na parte social, fantástico. Tá? Então, esses 3 objetivos, eles são assim, naturais, tá? A pessoa vai em busca de saúde, de qualidade de vida. Esses são os 3 objetivos que nós temos voltado aí para a qualidade de vida. Tá certo? E o 4º objetivo, pessoal, é o competitivo. E aí, quando a gente pensa em competitivo, a gente muda todo um conceito ou toda uma forma de trabalhar que difere do número 1, do 2 e do 3. O competitivo é outra situação. Professor, eu vou colocar meu bebê na natação e eu quero que ela vai competir. Calma, não é por aí. Criança está no meio líquido. Ambientação no meio líquido do bebê. Como você quer que seu bebê vai para uma competição? Onde eu vou pegar e focar na competição, propriamente dita? Depois dos 12 anos de idade, pessoal. Tá? E depende ainda dos 12 anos como que o meu aluno lidar com essa situação. Professor, mas a gente tem lá pré-mirim 1, pré-mirim 2. Tem. Mas aí é a hora que difere o profissional do outro, turma. Essas crianças, elas vão buscar um resultado. É legal quando elas sobem no pódio. Só que elas têm que ir lá por um motivo, ó. Opa,
Vocês estão vendo meu mouse aqui, ó. Por um motivo recreativo, ou seja, tem que ser prazeroso a criança estar numa competição, por exemplo. Pouco importa a ela se ela vai ganhar ou vai perder. Eu me lembro, alguns tempos atrás aí, quando a gente ia nadar na São Joanense. Quando a gente era criança. Vocês acham que nós estávamos preocupados com medalha? Não. Ah, professor, você está falando isso agora por questão da aula, depois de ter estudado. Não, pessoal. A gente adorava ir na São Joanense porque tinha toboágua para a gente brincar. Coisa que no clube aqui, onde a gente treinava, não tinha. Isso era gostoso. Ah, tá na hora de competir. Vamos lá, nadava. Se ia ganhar ou se ia perder, pouco importava. Agora, diferente quando eu vou falar com uma criança aí de 14 anos. Olha, é competição? Meu amigo, é competição. Então você vai ter que treinar muito para chegar na competição. Não é simplesmente ir lá e fazer uma aulinha de natação. Não, você vai ter que ter um treino de natação. E aí, a cobrança e a intensidade de treinos será totalmente diferente. Ok? Fica claro, pessoal, esses 4 objetivos que nós temos na natação? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta perante a eles? Então, se vocês não têm, eu tenho uma pergunta para vocês. Ó. Todos que entrarem em um curso de natação terão que sair do mesmo, pelo menos executando uma das técnicas dos 4 nados? E aí? Vou voltar para cá. E aí, pessoal? O que vocês acham? Sobre a pergunta agora que eu fiz para vocês. Abre o microfone aí, turma. Vamos conversar. Eu acho que tem, professor. Você acha que tem? E por quê? Ah, porque você tá indo na aula de natação, pelo menos uma de 4, você tem que aprender. Não. Uma relacionada aos 4. Dos 4, todos os nados, pelo menos uma. Isso que eu quis dizer. Sim, eu acho que Sim. tem, sim. Ou não? Não sei, eu joguei a bola aí agora para vocês. Não, eu te rebato. Espera aí que eu vou a minha parte, eu falo. Eu quero ouvir mais opiniões, Guia. Eu já respondo. Demorou, beleza. E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá. Professor, eu acho que a gente tem que saber dar esse leque, né, proporcional aos 4 nados. Mas eu acho que é muito individual, tipo, em questão, assim, de PCD, né, porque o senhor citou todos. Colocar, tipo, PCD que tem alguma deficiência ou pessoas que não conseguem se adaptar nessas questões, às vezes elas não conseguem aprender a técnica de um certo nado. Então, eu acho que, assim, a gente tem que proporcionar, mas que elas vão saber, eu acho que não. Acho que não deve saber saindo tudo. Ok. Quem mais, pessoal? Ah, eu concordo com o Kaká. Concordo, cara, com certeza. Eu concordo com o Kaká também. Eu vou mudar minha opinião. A pergunta se você entra num curso de natação, você é obrigado a sair pelo menos sabendo uma técnica dos 4 nados? Cadê o restante da aula, pessoal? Vamos participar.
Lembrando que a participação aí eu vou contar como um ponto aí na hora de fechar as notas, ok, turma? Eu acho que sim, professor. Porque independente se ele vai continuar na natação ou não, é uma coisa que ele aprendeu, né? Eu acho que sim. Ele vai levar para frente, né? Esse aprendizado, né? Entendi. Mas eles são obrigados, pelo menos, a saber o Edson. É isso? Sua opinião? Isso. Pelo menos, né? O nado crawl aí tem que aprender, né? Não. A Obrigado. pergunta... Sim, não, mas a pergunta não é só do nado crawl. A pergunta se eles têm que... Ele tem que aprender pelo menos uma técnica de cada nado. Depende do seu objetivo. Correto, eu acho que sim. É obrigado a aprender sim. Porque uma técnica, eu acho que uma técnica puxa a outra, né? Auxilia. Isso. Eu acho que não, professor. Eu acho que depende do seu objetivo. Colocar uma obrigação no aprendizado da pessoa interfere diretamente no objetivo dela. Legal. Depende da proposição. Legal. Então vamos voltar lá, pessoal. Tá compartilhado, né? Tá sim. Tá sim, professor. Vamos lá, se a gente pensar, e aí é o que vocês falaram, do objetivo, ó, tem a ver sim. Se a gente pensar nos 3 primeiros, não há necessidade de saber a técnica dos 4 nados. Porém, tem que dominar o meio líquido. Ou seja, sobrevivência. Por que eu falo isso? Vamos pensar que uma pessoa vai lá com a parte terapêutica e ele acabou de fazer uma cirurgia na coluna. Você vai dar o nado borboleta para ele fazer? Pega aí o exemplo que o Cacá comentou do PCD. A pessoa é paraplégica. De repente não tem o controle aí do core. Eles não vão conseguir nadar o crawl. Vai nadar só costas. Então, está sim relacionado ao objetivo do meu aluno. Recreativo, eu vou colocar lá minha criança para aprender o meio líquido. Ela não é obrigada a sair nadando os 4 estilos. Saber a técnica certinho dos 4 estilos. Ok? Agora, o competitivo, o atleta, esse sim tem que saber nadar os 4 estilos. Tudo bem que chega numa determinada faixa etária, esse atleta ele vai escolher e vai ver qual nado que ele se identifica melhor, ele vai treinar mais aquele nado, aquele estilo. Porém, um atleta, ele tem que saber nadar os 4 estilos. Isso faz parte até do treinamento. Um exemplo, Cacá, a especificidade dele é o borboleta. Cacá, você só treina borboleta? Não tem nem como. Para treinar, 80% do treino é de crawl. Então, pessoal, o atleta, quando ele vai pensar na parte competitiva, ele sim tem que saber nadar os 4 estilos. Normal o atleta ser melhor num estilo e pior em outro. Isso é normal. Acontece tranquilamente. Aí o atleta se identifica. Mas que ele precisa saber a técnica dos 4 nados, aí sim. Então são pontos diferentes, pessoal. Isso depende do quê? Do objetivo que eu quero para o meu aluno. Ele é recreativo? Ele é utilitário? Ele é terapêutico? Não, professor, não é nenhum desses 3. Ele é competitivo. Então são situações totalmente diferentes. Quem está ali no utilitário é um menino de 16 anos, puta porte atlético, legal. Eu vou dar o mesmo treino que eu dou pro competitivo para esse menino que está lá com objetivo utilitário? Não vou. Não vou. Tá certo? Agora, dentro do objetivo, por exemplo, utilitário, pessoal, a gente pode ter outros objetivos. Tá?
Então, ó, professor, é utilitário. Eu quero isso aqui porque me faz bem. Dentro desse fazer bem, eu quero nadar, eu quero fazer uma atividade física. Olha, professor, eu quero melhorar minha resistência. Ok, vamos focar a sua aula de natação para resistência. Principalmente cardiopulmonar. Então, eu tenho esse objetivo dentro do utilitário ali. A base maior utilitário. Ramificou. Professor, quero treinar a parte cardiopulmonar. Legal. Esse é o nosso objetivo. Fechou. Então, no número 1, 2 e 3, recreativo, utilitário, terapêutico, o aluno, pessoal, ele que te mostra o objetivo dele para você montar a aula. Então, ó, eu gostaria que você focasse mais na resistência. Olha, eu gostaria que você focasse mais na minha parte de respiração, melhorar somente a respiração. Não estou falando de resistência, né? Só a respiração. Não estou sabendo respirar na natação, professor. Ok, ele vai te falar isso. Agora, no competitivo, é o professor que vai dar as coordenadas principais. Não que os outros não são, mas o aluno ele chega já de mão beijada o que ele quer. O competitivo, eu vou sentar com o meu atleta, olha, qual é o seu foco esse ano? Copa São Paulo? Campeonato Amigos da Natação? Qual é o seu foco? Dentro desse foco, aí a gente vai fazer o nosso planejamento, né, para saber como ele vai treinar. Que a gente chama dentro da educação física, dentro do treinamento, de periodização. O quanto eu vou treinar, por exemplo, vai ter uma competição, o Kaká vai ter vou dar um exemplo dele aí, que eu sei que ele nada, né? Vai ter uma competição sábado, e ele vai nadar o borboleta de manhã. Na sexta, depois do almoço, lá para umas 3 horas da tarde, eu coloco ele para treinar e dou tiro de borboleta. Não dá. Não consigo. Entendeu? Não é o ideal para ele. Tá certo? Então, são situações aí que nós temos que sentar e planejar. Periodizar o seu treino relacionado às suas competições. Então, isso difere dos objetivos recreativo, utilitário, terapêutico do competitivo. O recreativo, utilitário, terapêutico, eu vou mudar as aulas, através do quê? Da evolução do meu aluno. E aí eu vou dando ênfase maiores. Eu não tenho um ponto que ele precisa do 100% dele. Na competição eu tenho. Então eu não posso treinar forte e chegar lá no dia da competição. Eu tenho que mesclar. E aí por isso que existe essa periodização nos treinamentos. Tudo bem? Entendido, pessoal, até aqui? Sim. Professor, Pois não. dentro de um treinamento, como que eu consigo... Existe alguma possibilidade de eu olhar para o meu aluno ou para o meu atleta e falar assim, não, natação não é para você não vai conseguir nadar não. Existe alguma possibilidade disso acontecendo com a natação? Não é, não, aí você não vai para frente, entendeu, Raquel? Mas é assim, ó, você sabe o limite do seu aluno. Então, eu falo que a natação, o legal da natação é que você compete com você mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um aluno que ele é fera no livre. Eu vou colocar ele na competição, por exemplo, no nado peito? Não. Aí, se a gente for falar em atletas, aí você já tem que sentar com o seu atleta e falar, olha, essa é a sua prova. Essa aqui não adianta você ir. Eu tenho uma atleta que ela vai muito bem no crawl, no borboleta e no costas. O peito é uma negação. Quando a gente disputa o troféu Amigos da Natação, e cada etapa é um estilo, o final de semana, que é o estilo peito, eu viro para ela e falo assim, olha,
Se você subir no pódio, tá ótimo. Não, a gente não almeja primeiro, segundo, terceiro. Sobe no pódio, já tá de bom tamanho para manter a pontuação dela. Então, mas para chegar até aqui, a gente viu um potencial nela. Agora, uma criança que não tem um certo potencial, ela quer ir para a competição? Leva. Só que você já tem que almejar junto com ela. Esquece pódio, é tempo. Ah, você está fazendo 40 segundos aí, 50 livre? Olha, nessa prova você vai fazer 38. Você vai ter que abaixar 2 segundos aí. Essa é a nossa meta para essa prova. Então, o legal é isso, você consegue ter uma competição com você mesmo, entendeu? Então, é por isso que a gente consegue algo a mais. Respondido? Ok. Bom, pessoal, e aí, né, dessa pergunta aí da Raquel, eu não posso virar e falar assim para um atleta, para uma criança, principalmente, ó, casca fora da natação que aqui você não tem futuro, não. Imagine você trabalhando numa academia e falar isso para a criança. A criança vai chegar em casa, pai, a tia lá falou que eu não tenho futuro na natação, então, ó, é melhor eu sair da natação. Se você está trabalhando numa academia, desculpa, o seu patrão, o dono da academia, vai colocar você para nadar lá no outro lugar. Então, são tudo conceitos aí que a gente tem. E outra, aqui agora eu vi aqui no chat, a Isabela colocou, né? Para superar o medo. Muitos vão lá para isso. Ó, o meu objetivo, eu quero me superar. Isso me faz bem, eu consigo me superar. Olha, eu tenho um menino que ele é deficiente, né? Semana passada, essa semana ele está em São Paulo fazendo exame. Semana passada, ele atravessou a piscina nadando crawl com a cabeça dentro da água. Ah, professor, isso aí é simples, né? É, simples para quem sabe nadar. Mas pensando no Renzo, como ele chegou, que ele tinha medo de cair uma gota de água no rosto dele, ele atravessar uma piscina com a cabeça dentro d'água, nadando crawl, é uma baita de uma vitória. Então a gente tem que tomar cuidado em chegar nesse momento e falar assim, olha, você não tem futuro. E o Renzo é um menino que adora ir para festival. Então eu tenho que saber dosar. Eu não vou levar ele para uma Copa São Paulo, coitado. Porque ele vai passar vergonha. Vergonha no sentido que ele vai ficar lá no fim. Agora eu vou levar ele para os festivais. E no festival, além dele conseguir nadar o limite dele, ele vai ganhar medalha. Porque a criança, querendo ou não, ela gosta do quê? De medalha. Tá certo? Fica claro, pessoal? Entendido? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ô, Gustavo. Oi. É o Luiz. Eu queria talvez até ressaltar, né? Porque às vezes a gente fica, como você falou, né? A preocupação com os 4 estilos e a perfeição e as ocasiões. Mas eu acho que a principal conquista é a gente dominar outro meio, né? O meio líquido. Então, só da gente, às vezes, o aluno conseguir se locomover e se auto-manter dentro do meio líquido já é uma conquista, entendeu? Então, isso a gente tem que, às vezes, como professor, junto com ele, valorizar essas pequenas conquistas, sabe? Não a medalha, o tempo. Hoje o meu aluno conseguiu boiar, hoje o meu aluno, entendeu? É isso que você falou, ele conseguiu atravessar com o rosto dentro da água, é uma conquista, entendeu? Com certeza. E aí é aquela individualidade, pessoal. A individualidade ali, cada um tem as suas limitações. O aluno meu ficou em último. Poxa, mas ele abaixou 5 segundos. Que bom, tem que dar o parabéns para ele. Porque é exatamente isso. Ele está o quê? Se superando.
Então, o limite dele é ele mesmo, né? E aí, você vai para uma competição, ou mesmo festival, eu faço essa brincadeira até no festivais com as crianças. Ó, vamos ver quanto é o seu tempo, hein? Tem que abaixar o tempo. Mas nada daquela coisa assim, ó, como uma obrigação. Você tem que abaixar o seu tempo. Certo? Então, quando a gente trabalha com iniciação esportiva, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente quer exigir da criança ali, ou algo essa exigência, dependendo do limite que ela for, eu posso perder um aluno dentro da natação. E exato, é uma conquista a cada dia. Quando a gente trabalha, começa lá, a criança chega a beber na água, e você vê ela indo para festivais, é uma baita de uma conquista. Olha o tanto que essa criança evoluiu. Ela era de colo, ela não ficava sozinha. Mas de repente ela está nadando sozinha. Então é o que eu sempre falo, principalmente para as crianças. Olha, você vai para uma competição, e para os adolescentes também, viu, gente? Ah, você vai para a Copa de São Paulo, por exemplo. É legal? Você curte estar lá? Curto, professor? Não, é legal. Então, beleza, vamos embora. Professor, não, isso aí me enche as paciências, não curto mais, tá desgastante. Para, cara. Nada por hobby. Porque senão você vai ter um aluno aí que vai nadar até os 15 anos, não vai querer mais chegar perto de piscina. Tá ok? Dúvidas sobre os objetivos? Não, professor, por mim não. Legal, então vamos voltar lá. Agora, pessoal, então nós falamos sobre os objetivos, certo? Agora nós vamos falar dos nossos clientes. Quem são os nossos clientes? Nós temos 7 tipos de clientes. Tá? Quem são? Bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, deficientes e gestantes. Cada um tem as suas características. E é o que nós vamos ver agora. Então, dentro dessas características do nosso cliente, pessoal, eu tenho que ver quem é o nosso cliente. X, qual o objetivo que ele tem. Y. E aí eu vou juntar essas duas informações para montar o plano de aula. Fora que eu tenho que saber também se uma criança já sabe nadar, não sabe nadar. Ok? Então, primeiro, bebês. Olha lá, eu vou falar que o bebê tem que saber nadar os 4 estilos? Não. Ele está num processo profilático, pessoal, psicomotricidade. Tá? Tá lá por questão de saúde. Tá lá por ajustamento social. Então, um bebê, desde que ele seja solto, que ele vai criar os seus próprios movimentos dentro da água, isso é super importante. Alguém sabe me responder? Não sei o Cacai no clube, se no clube tem ou não. Natação para bebê aí, quanto tempo de aula? Alguém saberia me responder isso? O que Bebê de acontece quanto tempo? Bebê de 6 a 2 anos. Ah, não, aqui não tem. Não. Alguém sabe alguma academia que tem? Qual que é o tempo da aula dessas crianças? Ah, eu não tenho noção não, Gustavo. Mas deve ser o quê? Uns 30 minutos no máximo? Até menos, uns 15, sei lá. O que acontece? Na verdade, quando você. O ideal é o tempo de aula, a gente deixa sempre o normal, né? Academias maiores não. Centros maiores não. Eles reduzem essas aulas. Mas como é cidade pequena, e se você não colocar o mesmo tempo de aula, você ouve muito dos pais. Então, a aula dos bebês aqui, por exemplo, também é de 50 minutos. Tá? Só que o que difere um negócio, uma aula do outro? Tá? Os pais, a gente tem um problema dos pais, que eles visam, infelizmente, o dinheiro, somente o dinheiro.
e esquece um pouco da evolução da criança. Por que eu estou falando isso? O bebê que chega ali com 6 meses, 7 meses, ele não vai, de repente, aguentar fazer os 50 minutos de aula. Aquilo cansa para ele. Porque, de repente, ele acordou às 6 horas da manhã. Então, já está cansado. Se ele entra numa água quente, né, morninha ali, tranquilo, gostosa, ele vai se relaxar. Ele vai relaxar, o que vai acabar acontecendo? Ele quer dormir. Mas o pai está pagando 50 minutos. E aí ele quer fazer o filho ficar os 50 minutos na aula. Isso causa, pessoal, um estresse para o bebê. Então, o pai, isso eu deixo bem claro nas aulas, ele tá bem coerente com o tempo do seu filho. E isso é individual, cada um é um. Vou dar um exemplo meu, e nós vamos ver ela nadando hoje. A minha filha, eu coloquei ela com 4 meses, ela foi para a água. Tomou a terceira vacina lá, dos 3 meses, água. Meia hora no comecinho, já tá bom, ela estava cansada, não queria mais ficar ali. Eu já tirava. Isso foi 1 mês de aula, 2 meses de aula, 3 meses de aula. Acabou que nesses 3 meses, foram 3 meses que ela já cresceu. Já se desenvolveu. Eu fui aumentando esse tempo de aula. Hoje, ela com 1 ano e 7 meses, acaba a aula, ela não quer sair da piscina. Por quê? Você faz um trabalho gradativo. E pense, pessoal, a aula de bebê, ela tem que estar solta, ela tem que começar a criar os seus próprios movimentos. Além disso, quando a gente pensa no meu cliente bebê, eu tenho que ter uma aula colorida, então cheio de brinquedos dentro da piscina, tudo colorido, tá? O vídeo que eu vou mostrar, como não tinha aluno, tinha o filho de uma professora e a minha filha, não tem, porque não era aula propriamente dita, mas você tem que ter algo colorido, algo que dá prazer. Bola dentro da água, para as crianças brincarem, tá? E deixar ela, então ela quer pegar uma bola, estimula ela a bater a perninha para ir buscar a bola. Mas não que ela está tendo que fazer a perna do nado crawl para nadar o nado crawl. Tem? Nesse primeiro momento, principalmente bebês, é ambientação ao meio líquido. É se dar bem ali. Até os 7 meses, a criança, ela já fecha a sua respiração. Você pode afundar ela normal. Depois, você consegue afundar ela? Consegue. Pode ser que, de repente, ela engole um pouquinho de água? Pode. Algo natural. Tá? Vai afundar a criança, ela vai levantar, não tem problema nenhum. Ok? Então, quando a gente pensa em bebê, é esse processo profilático de deixar a água cair no rosto, trabalhar a parte motora dela, para trabalhar o lúdico dela, ok? Isso é pensado no nosso cliente bebês. Crianças, ato de nadar mais perceptível, ou seja, eu vou começar a introduzir uma perninha de crawl, uma perninha de costas, depende do nível que ele está. Tá? Porque nesse momento, há muitas crianças que pulou a fase de bebês, não foram para natação quando eram bebês, e entraram agora. Então tem que saber todo esse desenvolvimento que ela tem dentro do meio líquido. Qual é? E aí eu vou colocando algo aos poucos. Mas olha o segundo ponto, descompromissada. Ela não é obrigada a sair dali nadando César Cielo. Tá? Por quê? O que eu tenho que prestar atenção quando o meu cliente é criança, ele não para. Tá? Não para. Então, às vezes a gente utiliza o chãozinho, pessoal. Cuidado. Um descuido, ele vai sair do chãozinho, vai cair do chãozinho. E aí é problema. A gente não pode deixar isso acontecer. Tá? E a própria criança, quando eu vou mandando ela de um chãozinho no outro, por exemplo, deixe ela solta. Ela vai descobrir como ela vai chegar nesse chãozinho. Ela vai fazer uma perninha de peito, ela vai fazer uma perninha de crawl,
ela só vai bater perna, vai esquecer braço no primeiro momento, mas deixe ela ter essa evolução. E eu vou colocando as técnicas, o fundamento ali, aos poucos, devagar. Tá? O que é legal, tanto com bebês como com crianças? Aulas cantadas. Aulas cantadas. Então, por exemplo, um exemplo bem simplista aqui. Pula, pula, seu sapão, até encostar a mão no chão. A criança vai afundar, vai pôr a mão no chão. Eu vou mudando, até encostar o bumbum no chão, a barriga no chão. Eu mudo, tá? Eu posso fazer, que a gente faz muito aqui, a Dona Aranha, né? Que ela vai andando na borda da piscina. É uma musiquinha. Eu posso fazer aquela do barquinho dos índiozinhos. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6. Ele está em cima do barquinho lá do tapete que a gente tem na piscina. Vai brincando, vai cantando. Então, a aula cantada para tanto bebês quanto crianças, ela é muito importante. Então, uma criança, ela chega e vai dar bom dia para a água. Você canta uma musiquinha de bom dia. Ela fica esperando aquela música acontecer. Vocês vão ver, no próximo slide aqui, é um vídeo. Eu cantando para minha filha a música do lanchinho, que todo mundo conhece. Meu lanchinho, meu lanchinho. Só que eu adaptei. Como que eu adaptei? Minha perninha, vou bater, pra nadar sozinha na piscina. Então, quando eu canto essa música, eu tô aqui em casa, eu canto essa música para ela, ela já começa a querer bater a perna. Então, isso grava, pessoal, tanto bebês quanto criança. A música, ela ajuda a ter essa memória. Então, você começa a ter isso, a criança já vai fazer os movimentos. Eu brinco, eu não tenho gravado, eu não coloquei aqui, eu tenho gravado, acho que a gente gravou sábado até com a minha filha brincando. Eu brinco com ela e falo assim, agora relaxa, relaxa. Eu só seguro na nuca dela. Ela já sabe que ela tem que soltar o corpo dela. Então são coisas que nós vamos colocando nos bebês, nas crianças, que torna-se a aula mais prazerosa para ela. E de repente, passa o tempo e a gente nem vê. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, Gustavo, por enquanto não, mas eu achei uma belezinha você cantando, muito fofinho. Obrigado, Luiz. Aí, pessoal, vocês colocaram, agora que eu tô vendo o tempo aqui, ó, 50 minutos, 20 minutos. Quando for assim, eu tô compartilhando. Abre o microfone, por favor. Senão era assunto que a gente estava falando lá, ó, e passou. Tá bom? Por favor. Ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Tá compartilhado, né? Um videozinho, ó. Ou seja, ela estava. Vocês perceberam? Uma hora ela falou, pai, ela estava tentando me chamar, eu não estava nem aí. Só como eu estava cantando a musiquinha, já foi automático, ela vai bater a perninha. Então isso é importante, pessoal. Tá certo? Ter essa. Gravar uma determinada música que a criança sempre vai lembrar. Ok? Olha ela agora pulando e eu vou soltar. Ela vai ficar no meu tronco, ela solta. Para quê? Para ela ter movimentos livres. Então ela vai começar a bater a perninha, que ela já bate bem, tá? Repara para vocês verem, ó.
Sozinho, ó, ela tá solta, ó. Ela para, isso é normal de uma criança acontecer, entendeu? Ou seja, pessoal, nós vamos na aula, né, prática, a gente vai ver quanto mais solto você deixar a criança, principalmente braços e pernas solto, mais eles vai começar a descobrir movimentos. Então, se eu seguro muito ela embaixo do braço, eu estou travando ela. Se eu coloco um espaguetinho nela no tamanho que ela vai sufocar, ela não vai conseguir ter movimentos ali, né? Então, sempre solto, sempre para eles começarem a descobrir esses movimentos no meio líquido. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Aqui. Agora, nós vamos ver, pessoal, uma aula, que aí eu trouxe um exemplo da internet, com crianças, ok? Você já imaginou natação para crianças de 2, 3, 4 anos de idade? A importância que isso tem no desenvolvimento dessa criança? É exatamente sobre isso que o Viva Esportes fala a partir de agora. Piscina, água, crianças. A soma dessas palavras é o sinônimo de diversão. Para esses pequenos associados, os dias de aulas são muito aguardados. Eles vencem qualquer barreira para cair na água. Ele não era acordar muito cedo, então, mas na hora que ele acorda, ele já fala, vamos para a natação. Ele já sabe que é o dia da natação. Vem já no carro brincando, já chega, já quer colocar a touca. Antes de chegar perto da piscina, já quer colocar a touca. Ele é bem animado mesmo. Eles sabem que quarta e sexta eles fazem a aula e eles esperam, né? Claro que no frio é um pouquinho mais complicado, mas depois que começa a esquentar, assim, nessa época de outubro, daí eles já estão bem animados para vir. Existem momentos que a piscina mais se parece com um parque de diversões. Ensinar e aprender brincando, esse é o clima das aulas. A gente trabalha muito com o lúdico para cativar a criança, envolver a criança, porque a água em si já é um brinquedo para elas. Então a gente tenta trazer elas para esse mundo lúdico. Então a gente tenta ensinar brincando. Incentivar a prática esportiva ainda na infância gera benefícios para toda a vida. E a paixão pelo esporte passa de geração em geração. Já fiz isso na mesma idade, comecei a nadar com 3 anos também. E daí, meu pai já nadava aqui no clube, eu nadei, agora meu filho, vendo, a família inteira participa, quando eu posso eu trago, senão minha esposa traz. A avó vem assistir, é maravilhoso ver o contato com a água, brincando com os professores, é muito legal. Eles estão fazendo natação aqui no clube desde os 3 anos e para mim a natação é super importante para eles, não só por saber a nadar, né, crescer sabendo nadar, que eu acho super importante e mais seguro, né, mas pelo fato de ser uma brincadeira, as aulas serem
lúdicas mesmo, uma brincadeira que eles adoram vir e é uma atividade assim prazerosa para eles. Além dos benefícios à saúde desses peixinhos, a natação ajuda na formação cidadã. Um dos objetivos é melhorar o desenvolvimento motor, a sociabilização, o contato, né, com a sociabilização, o contato com o amiguinho, o contato com o professor, que não deixa de ser uma pessoa estranha. Então tem todo um processo que eles vão se adaptando além da água. A gente tem relatos todos os dias, o quanto a criança ficou mais calma, o quanto ela comeu melhor, ajuda no desenvolvimento psicomotor, no cardiorrespiratório, no cognitivo, melhora muito o raciocínio. A gente tem pesquisas que mostram que quanto mais estímulos precoces a criança desenvolve, tudo muito melhor, principalmente a socialização. Essa professora dedicou uma vida à natação e ela garante que todos os dias vive uma emoção diferente. Eu trabalho no Clube Curitibano há 11 anos e com natação há 29. Então, para mim, cada dia é um presente. E quando eles entram com 3 aninhos, não sabem nada, eu ensino bolinha, esse carinho, né? Esse conchego da prof, vem no colinho. Essa segurança que eu passo e eu tenho esse carinho, né, retribuído por eles, isso para mim não tem preço. Então, no final do semestre, você vê eles mergulhando, pegando os objetos. Isso é maravilhoso, né? Então, podemos, né, pessoal? Vou voltar aqui. A gente pode ver o tanto que a natação, ela tem um auxílio aí no desenvolvimento da criança, né? Principalmente as crianças aí com a parte cardiorrespiratória. Ok? Agora, nós vamos então voltar e falar... Opa, estava aqui. Nós vamos falar de outros clientes, né? Então, adolescentes. Turma, adolescente é algo já complexo, tá? Eu brinco que eu falo que é complexo, porque eles precisam ali ter os segredinhos dele, já tem as privacidades, porém, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente tem aula com adolescentes. Eu costumo brincar que os hormônios deles estão saindo à flor da pele, né? Então, é complexo. Cuidado. Eu já precisei trocar alunos de raia, tá? Porque já estava passando um pouquinho dos limites. E quando a gente pensa já em adolescentes, nesse quesito, nós temos também o quesito treino. O adolescente já vai para treinar. E aí eu tenho um adolescente que vai para nadar, só utilitário, e eu tenho um adolescente competitivo. Adolescente competitivo, aí já é outro pepino. Principalmente, pessoal, e numa boa agora, se for mulher. Tá? Aí a gente precisa ver se está no período menstrual, questão de treino nesse período, pós esse período, eu tenho que analisar para ver a intensidade que eu coloco. Então, pensando na competição, e aí eu estou falando de adolescente, que serve já para adulto e tudo mais, é algo que eu preciso saber como técnico. Principalmente no momento que eu for planejar aí a periodização de treino. Qual o momento que eu posso puxar mais? Qual o momento que eu não posso puxar? Então, isso, nós temos que entender sobre isso. Tá certo? Então, mas em contrapartida, os adolescentes já passam a ser nossos amigos, pessoal. É muito gostoso. Não que as crianças não sejam, né? Mas a criança, a gente tem aquela coisa de preciso cuidar. O adolescente não. O adolescente já é seu companheiro. É mais gostoso. Eu costumo dizer que os problemas são diferentes, né? Mas se a gente vai para uma competição aí com adolescentes, é outra situação. É bacana também. Tem um lado muito positivo, tá? Adultos. Eu posso usar a mesma estratégia que outros clientes?
posso em termos, tá? Porque o adulto, ele sempre vai querer saber, né, o como fazer, o porquê que ele está fazendo aquilo ali. Então, eu sempre vou ter que ter um diálogo explicando o porquê que eu estou trabalhando aquilo ali. Qual é o desenvolvimento que ele está tendo. Já comentei na aula anterior, eu não posso virar para vocês e falar assim, né, ó. Agora, ó, vai afundar, igual a professora falou no vídeo ali anterior. Vai afundar e fazer bolinha. Vai, solta a bolinha lá embaixo. Para o adulto, eu tenho que ter uma noção de como eu vou falar, mesmo que ele tenha que fazer a bolinha embaixo d'água. Porque faz parte ali do processo de ambientação. Processo polissensorial. Tá certo? Agora, olha, meu senhor, minha senhora, ou é um adulto ali, mas seu amigo, tranquilo, ó, nós vamos abaixar, nós vamos trabalhar agora um pouco a parte da respiração. Então, você vai soltar bolhas lá embaixo na água, tal, e explica tudo como funciona. Tá? Agora, com a criança, se você vai querer explicar esse tintim por tintim, ela não vai entender nada. Ela quer brincar, que legal, abaixa e solta a bolinha. Tá? São essas diferenças que nós temos que ter quando a gente pensa no adulto. Ok? Então vamos lá agora, ó. Eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre adolescentes. Opa! E aí, pessoal, aqui. Tenho 12 anos e aprendi os 4 estilos em menos de 1 ano. Dos 7 aos 12 anos, a criança começa o desenvolvimento físico e da consciência, pois suas habilidades motoras, que foram desenvolvidas na natação até os 6 anos, agora estão capacitadas para competir efetivamente nos 4 estilos. Ela também passa a conhecer os limites do seu corpo, capacitando seu organismo a trabalhar o raciocínio e a conscientização com noções de ritmo, tempo, da técnica mais apurada dos nados, saídas e viradas. É importante a prática da natação no desenvolvimento infantil, visto que implementa psicológica e fisicamente o organismo. O ser humano está em constante aprendizado e adaptação, portanto, deve aprender a competir, trabalhando a mente e o corpo para uma vida mais saudável e satisfatória. Legal. E quando a gente pensa, pessoal, em conhecer o seu próprio corpo, ele já sabe o limite até de treino. Né? Auxilia isso, por isso que aí nós temos que ter, quando é atleta, tem que ter essa conversa técnico-atleta. Isso é muito importante. Tá? Outro ponto, de repente eu precisei estar dentro da piscina. Eu vou ter um cronômetro dentro da piscina? Às vezes só o relógio, mas um cronômetro não. E aí, a partir daquele momento eu não consigo controlar se meu aluno melhorou ou não um tiro, por exemplo? Consigo. O meu aluno, ele tem que saber quantas braçadas ele dá para atravessar a piscina. E através das braçadas, eu sei o ritmo que ele nadou, e ele também sabe, e ele vai saber me falar se ele aumentou o tempo ou se ele abaixou o tempo. Isso por questão somente das braçadas. Então o aluno, ele passa a ser seu companheiro no treino também, quando a gente pensa no adolescente e na competição. Quando não quero falar de competição, professor, é um adolescente que quer aprender a nadar. Ok, vai aprender a nadar, o professor vai estar dentro da água, vai ajudar a auxiliar na pranchinha, enfim, tudo igual, sem problema nenhum. Ok? Alguma pergunta? Não. Então agora nós vamos falar da natação adulto. Oi, gente. Meu nome é Felipe, eu sou aqui professor de natação da Team Sports. E essa é a minha turma de iniciação. Antônio, a Lourdes, a Deus e a comigo. E a gente está aqui para chamar vocês para vir nadar com a gente. Olha lá, é adulto, iniciando. O professor está auxiliando na pranchinha também, pessoal. É o mesmo processo que a gente faz com crianças, tá? Não muda. Muda, como eu já falei anteriormente. A forma que eu vou me expressar
com esse adulto. Então aqui foi uma turma adulta, ok? Quem é o nosso quinto cliente? São os idosos. O idoso, pessoal, ele sofre algumas discriminações, principalmente no quesito que, olha, você já não é mais útil, você já não consegue mais fazer nada. E aí, quando ele entra na piscina, né, que por pressão da água e tudo mais, ele se sente mais leve, ele consegue se deslocar de um lado para o outro, ele começa o quê? A reativar o seu próprio corpo. E quando ele começa a reativar o seu próprio corpo, saber que ele consegue nadar, isso, consequentemente, vai auxiliar ele nas atividades da vida diária, né? Na mobilidade dele no dia a dia. O que vai acontecer? A autoestima do idoso vai melhorar. Certo? E aí, outro ponto, pessoal. A paciência que nós, professores, temos que ter é grande. Porque o idoso, ele já vem com uma bagagem grande aí. E dentro dessa bagagem, né, vem a teimosia, pessoal. Isso não vai mudar, nós vamos ficar velhos, nós vamos ser do mesmo jeito. Então, no momento ali se ele está querendo aprender a nadar, o momento é nosso ter calma, tá? E eu vou dizer outra coisa para vocês, pessoal. É um cliente fiel a vocês, tá? Eu tenho uma senhora de 80 anos, agora ela não está indo por questão aí do Covid, mas antes do Covid, ela não perdia um dia de aula, ela chegou a ter um infarto, ela no hospital estava preocupada que era dia dela pagar a academia. Olha só, ela fez a sobrinha dela me ligar para avisar que ela estava no hospital, então por isso que ela não ia pagar a natação naquele dia. Então, turma, o idoso é tudo de bom. Não, professor, você está falando por ser mercenário, alguma coisa? Não, porque ele é fiel, é gostoso você estar ali. Os problemas dele vão vir junto? Vai vir junto. Às vezes ele quer conversar com você, quer se abrir com você. Então é muito importante, é muito prazeroso trabalhar com o idoso, tá certo? O sexto, deficientes. A gente sabe que a gente tem N deficiência, tá, pessoal? Principalmente dentro da natação, que hoje a gente chama de paranatação, tá? Então, o deficiente, vamos pensar um cadeirante, tá certo? Ele só se locomove com a cadeira. Dentro da água, ele se vê livre. Ele consegue se locomover sem ajuda de ninguém, sem a cadeira. Então, isso para ele é uma reestruturação da sua autoconfiança. É uma proporção de uma qualidade de vida enorme. Tá? Algo que ele pode realizar aí, tanto com auxílio ou sem auxílio de alguém. Tá? Fora que, em termos de mobilidade, também é muito importante, tá certo? E assim, turma, quando nós vamos trabalhar com deficientes, né, nós vamos ter que se adequar à parte funcional, motora e social dele ali. Nós temos que trabalhar algo assim, ó, que eu quero deixar claro para vocês. São pessoas normais. Uma coisa que eles detestam é, coitado dele, ele é paraplégico, coitado. Coitado nada, ele vai pular na água e vai nadar do mesmo jeito. Você vai dar um treino para ele, uma aula para esse deficiente, que de repente é auditivo, visual, cognitivo, mental ali, do mesmo jeito que você dá aula para as outras pessoas.
Eu fiz uma aula, dei uma palestra sexta-feira para uma faculdade do Pará. Olha que legal, né? Como que essa parte remota agora proporcionou isso para nós. E uma das perguntas que me fizeram foi exatamente isso. Professor, o senhor trabalha com autismo? Com autistas, né? Crianças autistas? Ou adultos? Sim. Respondi que sim. E hoje eu tenho um só. Eu cheguei a ter 3. É turma separada? Não. Eles estão na turma igual às outras crianças. Não estão em turmas separadas. Não fazem nada de diferente. O que eu tenho que entender? Que o autista, ele tem o momento deles, pessoal. Isso é importante nós sabermos. Então, um exemplo. O dia que ele chega te abraçando, te beijando, feliz da vida. Vai ter outro dia que ele vai chegar bravo, não quer conversar. Malemar, ele vai fazer a sua natação. E olha lá se ele não ficar emburrado em cima do chãozinho ou num canto ali na piscina. Mas isso, turma, é deles. E a gente sabe que cada um tem o seu grau. Então nós temos que respeitar. Respeitar essas pessoas e tratá-las de forma normal. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Não, Gustavo. Professor. Oi. A natação para os idosos pode ser usada também como interação social, não pode? Pode. Ah, beleza, então. Pode. Tá? Até porque do convívio ali, né? De estar com outras pessoas. E vou te falar mais. Acho que foi o... Quem que me perguntou? Guilherme? Foi. Guilherme, e não tem idade, tá? Por exemplo, eu tenho um horário, inclusive essa idosa que eu dei exemplo para vocês aí, que ela está afastada agora por questão do Covid. Tem um menino, o Iago, da turma dela, o Iago tem 14 anos. É o xodó dela, cara. E ela, né? Ele é o xodó dela e ela é o xodó dele. Os dois, você precisa ver os dois conversando na aula. Parece que são duas pessoas da mesma idade. É muito bacana. O carinho que ele tem por ela, né? Por ser a mais velha. E ela é uma criança que está ali do lado dela, né? Então é muito legal essa parte social. É fantástica. Ô, Gustavo. Oi. O Kaká não me deixa mentir. Na época que a gente nadava, né? Tinha a Eliana, tinha o seu Jair. Nossa, velho, que maravilhoso que era poder, às vezes, trocar experiências com eles. O seu Jair era engraçado. A gente tava lá, às vezes, tomando energético para competir. Ele fala assim, come um pedaço de rapadura que você vai nadar, que é uma beleza. São só idosos. Só idosos assim, né? Ou são deficientes? Não, são idosos, mas ele também tinha pessoas, não sei se você conhece as duas gêmeas, as roxas daqui de São João, elas nadavam com a gente também, super, uma belezinha, a gente conversava pra caramba com elas. Elas tiram sarro até hoje, viu, Luiz? Se de repente chega uma aluna, já aconteceu isso que uma atleta minha me reportou. Uma atleta minha foi se trocar e não tinha subido no pódio, então estava sem medalha, né? As duas tirando sarro nela, que as duas tinham medalha e ela não. Nossa. É fantástico. Tem que saber, depois eu tive que explicar para minha atleta, né? Que era ainda novinha, então eu tinha que explicar que elas eram deficientes, tudo mais. Mas assim, eu sempre vejo pelo outro lado, olha que legal, sabe? Autoestima bacana. Entendeu? Então, assim, isso é muito favorável. E é o que eu vou dizer, na água você se sente solto, você se sente leve. Então é um prazer enorme, né? Você poder estar dentro da água, né? Acho que é assim, eu não sei explicar a situação, mas assim que voltar ao normal, eu pretendo voltar a nadar um pouquinho, assim, me fazia muito bem. Interessante. Bom, vamos ver então agora os videozinhos aí. Começando com o idoso. O primeiro passo é aprender a ficar em pé.
O grupo faz parte do projeto Afride. Na maioria dos casos, a aula de natação é o primeiro contato com a piscina. Seu Odécio nem imaginava que poderia andar na água. Os primeiros dias que eu entrei dentro d'água, eu não conseguia ficar aqui assim, de pé, assim, quietinho, assim, ó. Eu descontrolava, assim, entendeu? Porque a água, a gente, com o espaço de tempo, que a gente vai perdendo medo de entrar dentro da água. Aos 72 anos, quer aprender mais, aproveitar o tempo livre e, além de se exercitar, se divertir. Eu ando com facilidade, aí, só ainda não estou nadando bem, completamente, conforme precisa ser, né? Mas com esses professores que tem aí, eu acredito que eu vou chegar lá. Os instrutores ficam pertinho do aluno. A confiança contribui com a evolução do aprendizado e a natação fica mais divertida. A modalidade é nova no projeto Afride. O objetivo dos professores é mostrar para esta turma da melhor idade que muitas vezes nunca teve contato com a água, que não é preciso ter medo. O coordenador da natação está satisfeito com os resultados. Pessoas que morriam de medo de entrar na piscina, que para tomar banho tinha alguma dificuldade, a água caía no rosto. Então, tudo isso dificultava. E que depois de determinado tempo, conseguia boiar sozinha, se sustentar na água sozinho, o que é uma vitória para essas pessoas, né? As melhoras são significativas, independentemente de tempo, que é o que a gente prega para eles. Não tem tempo para aprender, nem idade. Dona Ana nem imaginava que poderia mergulhar. Eu tinha muito medo. Aí eu entrava na piscina e ficava segurando assim na beiradinha, não saía daqui. Depois de um mês de aula, já faz planos ousados para quem morria de medo da água. Quero mergulhar ali e sair lá. Então, vai buscando. Então, tá vendo, pessoal, o que eu comentei com vocês lá atrás? É uma disputa consigo mesmo. Então, ela entrou na água, segurava, agora ela conseguiu boiar, ela quer atravessar a piscina. Então, é uma competição com você mesmo. Você não precisa do outro para competir ali na natação. Então, ainda mais essa faixa etária do idoso, eles também, pessoal, é muito importante a gente sempre corrigi-los, tá? Que mostra que a gente está ali presente com eles e dá esses desafios para eles. Eles querem também buscar novos desafios e alcançá-los, algo que seja, né, lógico, gradativo, ou seja, do simples para o mais complexo, para eles irem buscando e falando, olha, eu sou capaz, eu consigo. Então, a autoestima do idoso, ela vai lá em cima. Agora, a gente que reclama muito da vida, vamos ver esse vídeo aqui, ó, e a gente tira as nossas próprias conclusões. Pessoal, olha o atleta aqui da raia 5. Olha como ele está segurando para sair, fazer a saída. Com a boca, ele não tem os dois braços. Olha essa imagem. Olha ele fazendo a virada.
Pessoal, o campeão da prova não tinha os 2 braços. Olha que louco. Então, isso é muito interessante. Só de uma pessoa dessa estar dentro d'água já é uma conquista. E fazer o que eles fazem não tem explicação, né? Deixa eu ver aqui que eu peço para vocês, mas vocês não me ajudam, turma. Dona Lourdes deve ter 93 anos, natação para idosos também é usada como interação social. Isso, o Guilherme falou. Nós deveríamos ser mais valorizados, já que carrega muito. Ida, Gala, Nozinha, rapaz, a Nete, da André Caia. Pois é, Edson, a gente reclama e nós somos, né? Perfeitos ninguém é. Mas nós não temos essas dificuldades, de repente, que eles passam a ter, ou melhor, né? Eles nem vê como dificuldade, e sim já como estilo de vida. Isso é interessante. Então vamos lá para o outro cliente nosso. As gestantes, o 7º cliente, a gestante. Olha lá, o legal da gestante, pessoal, é trabalhar aí essa parte multidisciplinar, né? De repente ter um grupo específico de gestante, tanto na natação quanto na hidroginástica. E a presença do pai, de repente, é muito importante ali. A gente acha, mas o que tem a ver o pai, professor? Está para lá de fora. Já tem estudos que mostram que aconselha, se o pai conseguir participar dessas aulas junto com a mãe, tá? É muito favorável. E aí deixa a mãe bem relaxada, pessoal. A criança fica bem relaxada na natação, até porque ela está lá no meio líquido, tá? Então, assim, o trabalho de gestante aí, com gestante, ele é importantíssimo. É lógico que a gente sabe que tem os grupos de risco, alguma gravidez de risco, a gente tem que ter esse feedback. Mas, caso contrário, vai fazer natação, vai fazer hidroginástica, que prepara a mulher, ela fica até melhor para a hora do parto. Ô, Gustavo. Oi. Dudu falando, beleza? Beleza. Ô, Gustavo, o que a ciência diz a respeito, como que ela defende essa alegação para essa indicação, digamos assim, do pai estar presente na piscina também? Como que eles defendem essa teoria de que isso é importante? Du, boa pergunta, cara. Parabéns. Tem um dos estudos, eles mostram que, vou dar um exemplo bem simplista, fora daqui. Você já viu, quando você estava no colégio, quando a sua professora pediu para você plantar um grãozinho de feijão? Você fez essa experiência? Eu te pergunto assim, porque assim, é praxe as professoras pedirem isso, por isso. E aí a gente tem aquela situação de você xingar a plantinha e de você falar com amor com a plantinha, não é isso que a professora fala? Perfeito. É nesse sentido. Eles fizeram um estudo com pais ali junto, pais presentes, pais passando a mão, pais auxiliando se tiver que ajudar a mãe, e o outro grupo era o grupo controle, somente as gestantes. Interessante, né? Meio que assim, enfatizando o poder ali do sentimento ali, daquela ação, daquele carinho ou daquela palavra, né? Interessante isso. Sim. Não sei se você também vê por esse viés também. É muito interessante. E assim, acalma muito a criança, cara. Sabe, se a gente for parar, e aí tem estudos de neurociência aí que estuda bastante isso, cara, a gente fica fascinante, porque você fala assim, poxa vida, mas como é que pode? A nenê tá lá dentro de uma placenta e o pai tá aqui fora. Um exemplo simples. Uma mãe, quando ela rejeita a gravidez dela, vai ter interferência na hora que a criança nascer, cara, infelizmente. Entendeu? O relacionamento com a mãe vai ter interferência. É louco isso. Se a gente pensar, eu não sei se vocês já tiveram esse contato. Eu já tive contato com a mãe
não queria gravidez e o pai estava apaixonado pela gravidez. Você vê a ligação, e a gente fala que, né, os antigos principalmente, né, que a menina ela é mais apegada ao pai, com exceções, e o menino é mais apegado à mãe. Isso, vamos falar assim, generalizando, tem exceções sim. E nesse caso, nesse exemplo que eu conheço, é um menino. E a mãe, não que ele não ame a mãe dele, mas você vê o quê? A parceria ali com o pai. É uma criança de 4 anos. A parceria com o pai é fora do normal. A própria mãe que fala assim, eu vejo hoje, como eu não queria ter a gravidez, eu acho que ele é muito mais apegado ao pai do que em mim por essa questão. Mas tem os estudos que mostram, não é esse achar da mãe aí comentando não, ok? Vamos lá, então. Vamos ver agora um vídeo da gestante. As atividades na piscina, como a hidroginástica e a natação, são ótimas opções para as gravidinhas. E a professora Flora explica o porquê. Os exercícios aquáticos no período gestacional ajudam muito e auxiliam na saúde da mamãe, consequentemente do seu bebê, trazendo vários benefícios. Ela tira a pressão da coluna, faz um relaxamento muscular e tira o inchaço corporal também, né? Trazendo para a mamãe uma qualidade de gestação melhor, trazendo para a mamãe também um equilíbrio, trazendo um bem-estar e um conforto. Consequentemente, a gestação dela já vai ser mais tranquila e feliz. As atividades aquáticas aqui na piscina, a gente começa com um aquecimento. Depois a gente vai para uma parte principal de fortalecimento e condicionamento físico da natação. E a gente finaliza com uma volta calma, que é um relaxamento. E aí, gostou? Então venha conhecer nosso programa especial para gestantes. E hoje, já até pegando o gancho aí, Dudu, os partos que são feitos na água, eles são considerados os melhores para a criança principalmente, entendeu? Porque não tem, a gente tem, eu vou exagerar no exemplo aqui, na palavra, meio que um choque térmico, né? Quando a criança nasce, sai da barriga ali da mãe. E quando existe esse parto na água, a criança ela não tem esse choque porque ela está no meio ambiente, ela está na água, ela está no meio líquido da placenta. E lá na piscina, lá na banheira que ela vai ter a criança vai nascer no meio líquido. Professor, mas e aí, a criança não vai afogar? Não, a criança não vai afogar. É óbvio que você não vai deixar a criança também um tempo inteiro ali, né? E a gente vai ver técnicas, isso aí até na prática, de como a gente afundar um bebê e tudo mais. Ô, Gustavo, só aproveitando aí o gancho. Sim. Eu estava lendo uns artigos desses tempos, eu não lembro qual instituto que mas eles estavam tratando a questão da bilateralidade. E estava falando, né, que as crianças, após estudos, tal, que as crianças que nasceram na água, em condições de luz adequadas e também ao som de música clássica, elas não tiveram o trauma, né, o choque que você está falando, elas não perderam, por exemplo, a bilateralidade, elas são todas ambidestras, que é uma coisa que a gravidez, tipo assim, do meio aquoso para o meio gasoso, e em condições não ideais, causa em todos nós, né? Nós somos só ou canhoto ou destro. É muito legal. Eu estava vendo um artigo falando sobre isso. Exatamente. Bem o benefício, o Luiz, né, nesse parto, ele é imenso. No entanto, se você for lá para ter na hora do parto, o valor que é um parto e o parto, vamos dizer assim, convencional, e o parto numa banheira, um parto na água, você cai duro, entendeu?
Só que tem todos esses benefícios, né? Não, assim, não levando em consideração, lógico, questão financeira, mas digo assim, a ciência, né? O que a ciência aponta. Sim. Colocando Não. né? Exato. Eu falo assim, os benefícios são muito grandes. E aí, quando você vai ver então legal. Nós temos todos esses benefícios, eu vou fazer um parto na água. Aí a gente depara com a realidade, aí não adianta a gente fugir, mas a gente tem que deparar com a realidade financeira. Agora, você pode escolher, você tem condição, meu amigo, vai para a água, vai ter seu nenê na água. Muito legal, muito legal. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Agora, nós vamos ver aí o nosso companheiro aí, ó, em 2 momentos, né? E foi proposital isso, pessoal. O Kaká treinando para uma competição e depois ele numa competição. Então veja a diferença, o jeito, né, de treinar ali de um tiro e a realidade de uma competição, ok? Agora nós vamos para uma competição propriamente dita. Silva, também da Aquasport, na 3 o Guilherme Trindade Mocoquense, 4 João Simões da Esportiva, 5 João Lucas Santos da Mocoquense, 6 o Rafael Silva do Tumearu e na 7 o Gabriel Silva, Unaerp. Em Gaiatuba, sendo aguardado na premiação. Gabriel Silva, Aquasport Esmel, 2 é Pedro Silva, também da Aquasport Esmel, 3 é Guilherme Trindade Mocoquense, 4 João Otávio Simões da Esportiva São Joanense. A liderança ali já pela raia 4 com o João Simões da São Joanense. Raia 3 o Guilherme Maia. Na 5 o João Lucas Santos. Últimos 50 metros. Raia 4 João Simões. Na raia 3 o Guilherme Maia. Na raia 5 o João Lucas Santos. A vitória é de Kaká Simões. Pela raia 4, 58, 68. Segunda posição na raia 3, o Guilherme Maia. Pessoal, eu coloquei aqui até o vídeo aí do Kaká para a gente exemplificar assim, ó, nós estamos falando ali da criança, do bebê e a rotina de treino aí, né, para um atleta de competição. É puxado? É. Na hora que chega na competição ali, sobe no pódio no lugar mais alto, é gratificante aí com relação aos treinos, tá certo? Pessoal, alguma pergunta relacionada a nossos clientes? Então, nós temos esses 7 tipos de clientes e 4 objetivos dentro da natação. Alguma pergunta? Da minha parte, não, mas falar que eu gostei da aula. Achei que ela foi agregou bastante no que eu já sei. Valeu, Luiz. Ô, Ed, só vi uma pergunta sua aqui, como é que é? Como se aproximar da mamãe que foge na aula? Do papai que protege o filho do professor e insiste em fazer ao contrário do que pedimos. Tá, do papai aí que protege o filho. Não adianta, a gente tem que deixar no tempo deles, tá? Papai, olha, vamos fazendo dessa forma, trabalhe isso, sua criança vai perdendo medo, é na conversa, não tem muito, a gente não pode pegar a força, né? Infelizmente, a gente não pode pegar a força. E
Como assim? Não entendi como se aproximar da mamãe que foge na aula. Essa parte eu não entendi, Edson. Tipo assim, né? É, é bom, né? A mãe fazer a aula junto, né? Com o filho no começo, né? Com a criança, né? E tem muita mãe que dá desculpa, né? Pra não estar junto ali na aula, né? Pra passar confiança pra criança, né? Até quando a gente fala de, vamos pensar assim, Edson, dos 6 meses, que tem que entrar alguém junto, né? Até os 2 anos, 2 anos e meio, tem que entrar alguém junto. Quando já está maior, aí, Edson, eu vou discordar, não sei se seria nessa idade, aí é preferível a mãe não ficar ali. E a mãe aparecer, por exemplo, no fim da aula para a criança mostrar alguma coisa. Se não, principalmente se a mãe tiver medo, ela acha que o filho dela vai afogar, o filho, tudo que fizer, vai ficar olhando para a mãe, entendeu? Então, esse ponto é complicado. Agora, eu já tive aluno aqui que a mãe ia fazer uma cirurgia, e aí eu vejo como uma complicação, não pela academia, mas agora questão de pai, né? Eu acho importante você estar junto. A presença do pai e da mãe é importantíssima, tá? Para esse desenvolvimento da criança. Uma mãe precisava entrar com a criança e ela ia fazer uma cirurgia, então ela falou que ia parar uns tempos. E o pai do lado. Eu falei assim, não, mas o pai tá aí, ó, o pai pode entrar. Ele simplesmente virou para mim e falou assim, ah, não, esse horário meu é o horário de eu pedalar. Então, aí, Edson, a gente tem pais, né, generalizando pais e mães, né, de todo tipo, né, mas a presença ali, a criança vê o pai ali, aparece no fim da aula, para ele mostrar, isso é muito gratificante para a própria criança. Beleza. Obrigado, professor. Valeu. Pessoal, mais alguma pergunta? Legal. Então, vamos lá. Então, nós vamos agora passar um trabalho para vocês, ok? Vocês já dividiram aí, mas nós vamos precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Nós temos 29, praticamente 6 grupos de 5, né? 6 vezes 5, 30. Um grupo vai ficar com 4 pessoas, tá certo? Nós vamos dividir um grupo a mais aí, provavelmente, mas esse trabalho vai auxiliar vocês também no PI, tá bom? Então, um grupo, vocês vão me falar de natação para bebês. Outro grupo vai falar de natação para crianças. O terceiro grupo, natação, adolescentes e adultos, que é algo muito parecido. O quarto grupo vai falar de natação para idoso. O quinto grupo, natação para deficientes. E o sexto grupo, natação para gestantes. Você vai sortear os temas? O que você vai fazer, professor? Eu queria ver com vocês, que vocês acharem melhor. Eu não sei nem quem já são. Nós temos 6 grupos de 5? A gente tem o grupo montado do PI. Não, então, eu preciso de 6 grupos. É isso que eu quero saber. Se 5 não adianta, 6 grupos. Tá? E como que vai funcionar, pessoal? Vocês vão ter que me entregar um trabalho escrito, tá bom? E vão apresentar no PowerPoint o trabalho dos clientes de vocês. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para a gente fechar antes da gente dividir. Uma semana dá para vocês. Então, se for uma semana, seria entrega dia 26 de agosto. Ou 2 semanas vocês preferem entregar e apresentar dia 2 de agosto? — 2 de agosto, professor? 2 de setembro, não é? Foi o que eu disse, Isa. Ah, perdão, travou. Mentira, falei agosto, falei errado. Ah, tá. 2 de setembro. 2 de setembro.
Então, pelo que alguns já comentaram, 2 de setembro, né? Ok. Então, tá fechado. Dia 2 de setembro é o dia da entrega e da apresentação de vocês. Quem conseguir até o dia 1º me enviar a apresentação, né? Porque às vezes vocês estão no celular, eu passo por aqui igual foi feito a outra, ok? Agora, então vamos fechar. Vocês escolhem ou querem sortear? Se for escolher, eu queria criança. Se for sortear, Faz tudo bem sorteio pra pra mim não também. ter briga. Nessa idade, tendo briga para escolher tema para trabalho é complicado, hein? Eu também Então, você acho, viu? mas Ô, louco, pra quê, mano? Cada um pega um aí, é pra gente. Eu falei que, pô, pra mim pode ser bebê, mas qualquer tema que sobrar a gente pega, não tem problema não. eu também. Eu falei criança, mas qualquer um que me der, eu pego também, gente. Sem Então problema. vamos lá, pessoal, então. Se der briga aqui que eu quero, a gente sorteia aquele tema. Para bebês, qual o grupo? Eu queria ficar com o de bebê, professor, na moralzinha. Se todo mundo concordar. Beleza. Mais alguém gostaria de bebê? Fala o grupo do Luiz. Luiz, qual que é seu grupo? Sou eu, o Kaká, Peraí, Luiz, Lucas Kaká, Lucas e o Luiz Eduardo. No caso, a gente ficaria com o grupo de 4 pessoas, professor. E o Luiz Eduardo. Beleza. Crianças, grupo de 5 agora. Crianças. Eu queria crianças, mas se o professor quiser. O grupo da Raquel ia ficar com criança. Mais alguém gostaria de criança? Raquel, quem é seu grupo? A Micaela. Maria Rita. Certo. Larissa. Rafaela. E quem? E a Rafaela. Rafaela. Ok. Adultos e adolescentes. Caio, quem é o seu... Mais alguém gostaria ou só pode ser o grupo do Caio, então? O professor. Oi. Falar o nome do grupo aí, do meu grupo. Então vai lá, Caio, adolescente e adulto, Caio. O Guilherme Navarro. André. E acho que o Renan, mas eu não tenho certeza não. O Renan e o Robertinho. Renan e Roberto. Tá bom. Idosos. Então, quem é? Isabela. Kaique. Kaique, Isabela, Edson. Jefferson. Ó, aí tem 6. São 5, Isa. Então, mas são grupos de 5. Para dar certo aqui. Então, vai vendo aí que eu vou para deficientes.
Nós, professor. Nicolas. Nicolas, tô falando. Nicolas. Quem mais, Nicolas? Levi. Levi. Carlos Alexandre. Carlos Alexandre. Giovana. Giovana. E Luiz Otávio. E Luiz Otávio. Beleza. E gestantes? Gestante, pessoal. Quem não tem nenhum ainda? O André já está. Bruno não. Caio está. Alexandre está. David não. Edson está. Jefferson está. Bom, Jefferson deixa aqui que eu não sei se vai. O que vocês vão fazer, né? Giovana está. Guilherme Rocha, nosso Navarro tá. Isabela vai resolver. João tá. Carol já está? Não, Carol não. Kaique. Kaique é o que tu vai resolver aqui também. Vai resolver. Larissa já tá. Levi. Levi está. Lucas está. Luiz está. Luiz está. Luiz está. Tá. Nicolas está. Rafael está. Raquel está. Renan está. Robertinho está. Rian não. E Vinícius não. E aí, decidiram? Então, gestante, Rian, Vinícius, deixa eu ir lá vendo aqui, ó. Rian já entrou aqui, Vinícius eu coloquei junto, Carol, Caroline, Bruno, que acho que o Bruno tá nenhum, Bruno. E agora precisa decidir o que vai nesse grupo e o que vai ficar no outro, gente. Vamos, Isa. Grupo de vocês, quem ficou? Pessoal, idosos. Precisa escolher quem são 5. E o gestante, está faltando um aqui, que é o sexto ali dos idosos. Vocês podem me ajudar aí para a gente finalizar? Em que grupo que você está, Vinícius? Professor, o grupo da Isa é o Kaique, Isabela, Edson, Jefferson, Laene foi Vinícius. Aí o Vinícius saiu. O Vinícius foi pro grupo do Rian. Aí ficou 5, Então vamos lá, o Edson. Então é Edson, Kaique, Isabela, Jefferson e Laene foi.
E aí o Vinícius, eu vi aqui que ele foi pro grupo do Rian. Beleza. Então deixa eu já fechar lá então. Pode ver quem tá faltando. É o David aqui então. Então morreu. David entrou nesse aqui. Jefferson tá lá no outro. Guilherme Rocha, eu não acho que parou, né? Kaique, né? Morreu. Pessoal, então ficou assim, ó. Vamos lá. Bebês. Ficou Luiz Barão, Kaká, Lucas, Luiz Eduardo. Crianças. Raquel, Micaela, Maria Rita, Larissa, Rafaela. Adolescentes e adultos. Caio, Guilherme Navarro, André, Renan e Roberto. Idosos. Isabela, Kaique, Edson, Jefferson e Laíne. Deficientes. Nicolas, Levi, Carlos Alexandre, Giovanni e Luiz Otávio. E gestantes, Rian, Vinícius, Carolina, Bruno e Davi. Beleza? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Na verdade, por favor, o que vai ter que fazer no trabalho? Não entendi nada, Raquel. Para você explicar de novo o trabalho, por favor. Ah, sim. Vamos lá. Então, cada grupo, pessoal, vocês vão levantar como é trabalhar com esse público, quais são as características desse clube, desse grupo, né, desses clientes que você ficou, colocar uma forma de como trabalhar esses clientes de uma forma geral, sem a gente saber o objetivo ali dele, entendeu? Então, olha, esse aluno, ele tem que trabalhar mais de tal forma, é importante a gente saber isso, aquilo dele. E quais as curiosidades dentro de cada cliente desses. Ok? Vocês vão ter que fazer um trabalho por escrito, tá? E aí, é o seguinte, turma, cuidado com plágio. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou pegar o plágio, aí vai ficar difícil. Tá bom? Porque isso já vai ser uma nota aí que a gente vai somar na nota de vocês. Tá? Outra coisa, colocar as referências de onde vocês utilizaram as informações. Tudo bem? E além disso, fazer uma apresentação em PowerPoint, pode usar vídeos, do jeito que vocês acharem melhor para apresentar no dia 2. A ideia é que todos apresentem dia 2, ok? Então, todos os trabalhos, tanto escrito quanto as apresentações, têm que ser entregue dia 2. Ok? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. A questão do formato do trabalho tem que ter introdução, tudo certinho? Seria melhor, viu, Barão? Eu acho interessante ter sim. Até porque vocês já vão treinando aí pro TCC de vocês. Uma formalidade, com referências, tudo certinho. Exato. As referências eu já não abro mão, isso eu já tinha até falado, né? Ok. Não, tá bom. Só para mim. Então, introdução, desenvolvimento, referência bibliográfica e tudo mais. Beleza. Exato. Tá, só isso, então. Obrigado, professor. Valeu, Barão. Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Tranquilos? Então tá jóia, pessoal. Boa noite para todos, bom descanso. E até sexta, eu vou colocar sexta ou no máximo sábado de manhã, eu vou colocar um quiz aí para vocês lá, jogo rápido, igual era o semestre passado, do conteúdo que nós já vimos aí nesses 2 dias, tá bom? Então, boa noite a todos, pessoal. Bom descanso. Até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, e quem já está pronto aí para a prática, já vai arrumando o seu material, que se Deus quiser, setembro nós estamos na água. Ô, Gustavo, dá um estágio para mim também. Boa noite. Valeu, boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Bom descanso aí.